Boa noite, pessoal. Bem-vindos. Estamos aqui de volta. 17 de maio, sexta-feira, 21 horas e 30 minutos. E nós estamos entrando agora na sua casa para abençoar você, sua casa e sua família. Eu quero saudar a você que está em casa com o propósito hoje de conhecer um pouquinho mais do projeto do nosso Crosscast. Aqui nós estamos transmitindo pura e simplesmente a mensagem da cruz. Esse é o objetivo do programa Crosscast. Transmitir a mensagem da cruz. 17 de maio, sexta-feira, 21h30, episódio 28. Deus tem mais para você. Deus tem mais para sua casa. Deus tem mais para sua família. Eu faço um pedido, meus irmãos, no início desse programa. Primeiro, você que valoriza o trabalho dos pais, né? A importância do pai no sacerdócio do lar e da família, conecta agora conosco. Se você está assistindo agora, manda esse link para mais alguém. E se você, por favor, está assistindo, mas não se inscreveu no canal, eu faço um apelo para você. Inscreva-se agora no nosso canal, ativa o sininho para poder você seguir o programa com as notificações futuras dos nossos episódios. Outro pedido, vá no Instagram e procura lá, Crosscast Oficial. Nós temos um canal oficial lá no Instagram. Eu gostaria que você pudesse seguir o nosso canal no Instagram e também fazer uma foto, marcar que a gente está aí também atuando com você. Faça uma selfie, né, na sua casa e diga que você participa hoje, ao vivo, 17 de maio, da transmissão do nosso 28º episódio. Tema de hoje, qual é a importância e o papel do pai na família? Pensa, qual é a importância e o papel do pai na família? Pensa no Adão que caiu, que fracassou, né? Que não honrou ali os seus votos com o Senhor, a obediência com o pacto e aliança que fez com Deus, e depois tem que se levantar e tem que reconstruir todo o seu caminho como sacerdote daquela casa, como pai daqueles meninos, como pai de Caim, como pai de Abel, como pai de Sete. Irmãos, é muito importante a paternidade numa família, numa casa, e nós vamos hoje, trazendo um convidado muito, muito especial, tratar desse assunto. O nosso convidado de hoje é alguém extremamente preparado. Nós fomos buscar longe, ali em Irajá, o pastor Oreb Quaresma. Ele é o esposo da nossa querida irmã Simone Quaresma, que participou conosco no episódio especial Dia das Mães, ou seja, uma semana atrás, a sua esposa esteve conosco aqui, trabalhando com você, mamãe, o especial Dia das Mães. Como eu disse, pastor Oreb Quaresma, reverendo Oreb Quaresma, como é conhecido, ele é casado há 34 anos com a Simone. Ele é pai de 4 filhos, avô de 13 netos. Eu que me cuide aqui hoje com o meu português. Olha a ficha do pastor. O nosso pastor é mestre em letras clássicas pela Universidade Federal do Rio de Janeiro. É especialista no latim pela UERJ, 2006, em língua latina, não é isso? Língua latina, formado pela UERJ 2006. Graduado em português e latim, também pela Universidade Federal do Rio de Janeiro. É licenciado em letras, não é isso? Em letras e português, pela Faculdade de Educação da Universidade Federal do Rio de Janeiro e a área aqui pastoral, graduada em teologia pelo Seminário Presbiteriano do Norte nos idos anos de 1999. Irmãos, com toda essa ficha, por que trouxemos o pastor Oreb Quaresma aqui? Porque é um servo de Deus, um pai de família, um homem com vasta experiência, que tem hoje o privilégio de nos ajudar a caminhar nesse tema tão precioso, tema simples, mas poderoso, qual a importância e o papel do pai na família. Permita-me fazer uma oração, e com esta oração, iniciamos o programa de hoje, dando as boas-vindas ao pastor Oreb e pedindo para ele saudar você no nosso programa. Vamos orar, daqui a pouquinho o nosso pastor vai saudá-lo por sua participação nesse programa. Oremos. Deus, obrigado por estar aqui com o pastor Oreb. Reverendo que nós já conhecemos a sua ficha, o seu trabalho, já conhecemos o seu histórico de sermões, mas hoje é uma alegria vê-lo pessoalmente, poder conversar com ele sobre um tema tão importante, o ministério e o sacerdócio do pai na família. Nos ajude e ao longo de todo esse episódio, que teu Espírito Santo nos conduza, tome cativo as nossas mentes e nos encha de sabedoria para dizer aquilo que o Senhor deseja que nós possamos dizer e ensinar aqui. Oramos assim no santo nome do Senhor Jesus, hoje e sempre. Amém. Amém. Pastor Oreb,
bem-vindo. Quero que o senhor dê uma olhada para aquela câmera ali, dê assim, uma boa noite ao pessoal que está de casa, uma boa noite para a sua igreja, né? Para a sua esposa, para os filhos, e fala da alegria, se o senhor está alegre de estar aqui, 28 episódios para conseguir trazer o senhor aqui. Que coisa, né? É um prazer estar aqui com vocês, com os irmãos, né? Felicitando aqui o pastor, a igreja, o trabalho de vocês aí nesse podcast. Eu sou novo nessa área, viu? E bem inexperiente, não é muito a minha praia, não. Mas vai dar tudo certo, vai ser uma bênção. Se Deus quiser. O conhecimento, a experiência, né, o chamado o senhor tem. E aí a gente vai conversar com liberdade, esquecendo de qualquer coisa que tem no ambiente, vamos falar do coração e da experiência, amém? Uma alegria, pastor, sou admirador do senhor, da sua esposa, né, do seu trabalho. O programa da sua esposa é um programa que já rodou, assim, milhões aí de visualizações, as pessoas estão visualizando, estão acompanhando, estão comentando, estão aprendendo, e tenho certeza que o senhor, como um pai também, sacerdote dessa casa, tem muito a contribuir. Vamos lá, pessoal, vamos lá, vamos começar então, vamos ao primeiro bloco. Crosscast, o podcast da Cruz. Pastor, a pergunta que vem dos nossos ouvintes, e é uma pergunta que foi procurada assim com pesquisa nas nossas redes e nos nossos canais de comunicação, é a primeira pergunta e eu quero começar por ela. O que a Bíblia Sagrada diz sobre importância e o papel de um pai na família? É um papel importante, relevante, secundário, regular? O que a Bíblia diz sobre o papel do pai na família? Bom, o papel do pai é importantíssimo, né? E a Bíblia fala muito a respeito disso. Até porque sobre o homem repousa a autoridade, o governo do lar, né? E vamos dizer assim, nessa relação, a comparação é com a imagem de Deus. É interessante a gente perceber que essa expressão pai, né, representa um atributo divino, né? Então, o homem, no seu papel de pai, ele deve representar... A qualificação da primeira pessoa da Trindade é paternal. Isso. Né? Pai, Filho, Espírito Santo. Isso. O senhor está qualificando a questão da paternidade como uma honra extrema à Trindade, cuja liderança dela, entendemos nós assim, a submissão do próprio Cristo terreno é ao Pai, né? Isso. Ao Pai dele, né? A expressão pater, Abba, né? Paizinho, está diretamente intencionada e ligada à questão do Pai. Na realidade, quando Deus cria, né? Cria todas as coisas, né? Ele deixa ali a sua marca, né? Você tem ali na revelação natural, né, uma marca divina, né? Onde a divindade, a sabedoria são apresentadas. E quando ele cria o homem, ele coloca também nos seus papéis a sua imagem, né? E o pai carrega essa imagem paterna que é divina, né? Então, isso é um atributo divino que se manifesta, né, na vida do homem através da paternidade. Eu sempre digo que há duas faces de uma mesma moeda na paternidade de Deus, né? Que ela se manifesta na humanidade. A paternidade e a maternidade vão apresentar essa paternidade de Deus. Então, o papel do pai, ele é muito importante, ele é essencial, ele é o cabeça da família, né? Governo, né? Isso, o apóstolo Paulo fala isso, né? Em 1 Timóteo, ele fala do governo, que o governo da casa, a responsabilidade do homem está sobre os ombros dos homens. É lógico que esse governo ele não governa sozinho, suas esposas são auxiliadoras, são conselheiras, mas a responsabilidade... Falhei uma auxiliadora que seja idônea. Isso, e a responsabilidade cai sobre os ombros dele. Isso é tão interessante porque não só o apóstolo Paulo chamando os homens ao ofício na igreja, ele chama essa responsabilidade dos pais para o governo, que governe bem a própria casa, né? Porque se ele não sabe governar a própria casa, como vai governar a igreja de Deus? Mas é muito interessante essa responsabilidade sobre os homens, né? Porque lá, já no Éden, ali na queda, assim, num momento muito pontual, né? Ali na queda, quando o homem cai, a mulher toma o primeiro passo, né? Nessa queda, e aí Deus vai e busca o homem primeiro. É interessante perceber isso, porque quando Satanás vai tentar o homem, ele vai à mulher, ele não vai ao homem, né? Só que quando Deus vai chamar a responsabilidade, ele chama a responsabilidade primeiro do homem, porque ele era responsável. Apesar do primeiro passo para essa queda ter sido da mulher, né? Assim, um passo ativo, né? Porque o homem foi passivo naquela situação. Ele chama o homem primeiro.
Por quê? Porque ele era responsável. Né? A primeira conversa de Deus quando vai fazer a aliança da orientação e do ordenamento é com o homem. Ele não tem nem a mulher criada. Isso. Eu acompanho o texto ali. A primeira conversa é com o homem. Isso. Depois ele faz auxiliador e tal. A ordem já está dada. Pressupõe-se, obviamente, por entendimento e interpretação bíblica, que a transmissão do ensino é do sacerdote. Justamente. Ele passa. E ela tinha tanto conhecimento que ela reproduz contestando a serpente sobre o que ela disse. Então ela tinha conhecimento, ou seja, o sacerdote cumpriu ali o papel. Esse Foi isso que Deus disse? Ela isso. disse, não foi isso que Deus disse. Mas ela não ouviu de Deus, ela ouviu do homem. Isso. Olha a importância desse texto para nós entendermos a importância do homem e do sacerdócio, do governo, do domínio e da liderança no lar. Isso. Né? E tem um aspecto... Uma mulher não pode ficar desorientada na casa ou no jardim por falta de instrução do sacerdote. Né? E tem um aspecto da primogenitura também. Sim. A primogenitura é um ponto extremamente importante na história da Escritura, né? Porque aponta para Cristo também. Entendo. E o homem foi criado primeiro. Então ele tem esse caráter do governo, né? E o governo serve para quê? Para proteger, para cuidar. Né? O cabeça Governo, é aquele que... Governo, liderança, né? Ali no caso da mulher, ele é o protetor, né? Isso. Ele é o protetor, o provedor, né? Ele é o guardador, com ela se torna um para ser isso, né? E mais agora na educação dos filhos. Esse pai será para filhos um referencial, né? Um referencial naquele lugar. Então a Bíblia, pastor, resumindo assim, nessa primeira pergunta, ela tem claramente delineado tanto o papel, né, desse indivíduo, a pergunta é sobre isso, né? Tanto esse papel quanto a sua importância, né? Porque se ele se omitir a uma série de coisas que... E essa importância está ligada ao papel dele, né? Exatamente. Ele é o cabeça do seu lado. Exatamente. Ele é o cabeça do seu lado. A importância é diretamente ligada ao papel. Pastor, a segunda pergunta. A segunda pergunta diz assim: um pai cristão tem obrigação de ser um pai diferenciado dos demais pais na sociedade? Se ele é pai cristão, o que está perguntando o nosso ouvinte aqui, se esse pai tem por obrigação, para mim, privilégio também, de ser uma pessoa muito diferente dos demais pais da sociedade. Sim ou não? Ele pode ser igual ou tem que ser diferente? Não, sim, né? Apesar da família ser um mandato cultural, Sim. Né? Não é uma coisa restrita à igreja. A imagem que a gente tem do pai repousa na fé, né? Na fé que nós temos, né? Então, assim... Quando você fala fé, nós estamos referindo ao conjunto doutrinário, isso, a palavra aos valores de Deus. que recebemos. A pessoa pode pensar que fé é acreditar que vai acertar na loteria e tal. Isso é uma crendice, né? A fé é o conjunto doutrinário, os valores e ensinos que nos foram transmitidos e cremos neles. E essa fé ela vai apontar mais uma vez para a imagem divina, para a imagem de Deus. Com certeza. Né? A Escritura diz que Deus é o pai dos crentes. Né? O Senhor Jesus, quando estava ali discutindo com os fariseus e tal, e eles não seguiam os ensinamentos, não criam no Senhor Jesus, ele diz, né, o vosso pai é Satanás. Aí, não, nós temos um pai que é Deus. Né? É lógico que o que você vai ver na Escritura é a Escritura apresentando essa paternidade, e essa paternidade deve ser representada por nós. Tá? E há inúmeros textos que estão diretamente ligados a isso, né? Como, por exemplo, Efésios capítulo 6, verso 4, vós pais, devem ensinar os seus filhos na disciplina, na demonstração do Senhor. Criai-os, né? Justamente. Criai-os na disciplina e a demonstração. A palavra criai-os é uma palavra forte, né? A ideia da ama que cuida, daquela que cuida dos filhos, né? De forma tenra, né? Então, na imagem de Deus como pai, como aquele que corrige, como aquele que ensina, como aquele que é misericordioso, nós temos a imagem do pai terreno, né? Sendo ele um pai terreno e como cristão, sendo um modelo, esse modelo passa, né? Passa e perpassa para o filho. Eu creio que a maioria dos meninos e meninas hoje, muitos desses meninos e meninas hoje reproduzem modelos que receberam de seus pais, né? Quando o apóstolo Paulo aposta no poder do testemunho, ele diz assim, que vocês sejam cristãos como luzeiros, né? Carta de Paulo aos Filipenses. Isso. Luzeiros a resplandecer no meio de uma geração corrupta e perversa. Não tem como não ver luz, né? Isso é tão interessante, às vezes eu falo sobre isso, né? Você, por exemplo, quando você pega uma família onde o pai era um homem violento, ou era um homem que bebia, ou era um homem que assim, não cuidava da família, a dificuldade dos filhos de ver o amor de Deus, de perceber, de até de crer em Deus. Por quê? Porque essa é a primeira imagem que o homem tem de Deus, a primeira, vamos dizer assim, revelação natural que o homem tem de Deus, está na família.
né? O pai, no seu papel, ele vai apresentar Eu essa tenho imagem. contato, pastor, com pessoas que, meninas, inclusive, meninas, moças ou senhoras, que tiveram ausência de pai na criação. Elas têm extrema dificuldade com a expressão paternidade. Muita. Eu posso assim, ser sincero, irmão, eu tenho ovelhas que no dia dos pais não vêm à igreja. Imagina que dificuldade, e só Deus, por sua graça, misericórdia, por obra do Espírito Santo, para curar um coração desse. Porque, veja, ela tem um bloqueio tão grande com a questão da paternidade que no dia dos pais eu não compareço a uma cerimônia de culto para não ter que ouvir esse tipo de coisa. E eu falo, como é que se relaciona com Deus, né? Há um abismo aí, porque a figura foi uma figura ruim. E é interessante porque, às vezes, a imagem que você tem de um pai grosseiro, de um homem violento, né? E você não vê isso na Escritura. Você vê Deus mostrando ternura, misericórdia, bondade, né? Aquela imagem do filho pródigo, né? Um pai que recebe o filho de volta. Todo ato de Deus, o ato mais difícil de Deus, o ato mais, assim, estranho, a gente pode procurar um ato amoroso. No fim eu estudo muito a Bíblia nesse sentido. É um ato cuidadoso. Eu estava, por exemplo, Caim. Caim vai matar Abel, né? E tem lá uma série de orientações e correções. Aí tem uma marca, mas a marca é para ninguém ceifar a vida dele. É isso aí. Aí eu falo, no final está preservando a vida. Parece uma correção horrível o negócio, mas no final é para deixar vivo, é para dar vida. E com essa longevidade, ver se melhora e caminha um caminho melhor. Até nisso, né, Deus se mostra misericordioso. É a própria correção, né, ali em Hebreus, né? Em Hebreus. Que ele fala, né, que a disciplina, ela no momento ali, ela não é prazerosa, ela não é, mas ela traz frutos de justiça, né? Então tem esse aspecto. E você vê nitidamente ali no texto de Hebreus, né, essa bondade, essa misericórdia que nós, como pais, né? Hebreus também vai dizer que assim como o pai corrige os filhos E que ama, ele repreende todos os seus filhos a quem quer bem. Né? Isso. A repreensão no sentido de resultado para o bem. Isso tudo é muito importante, né? Um menino, uma menina, famílias que não têm um pai com essa disciplina, o resultado lá na frente provavelmente não vai ser bom, né? Faltarão elementos, né, de educação, de formação, de caráter. É isso. É verdade. É isso. Que sejamos pais cristãos, pastor. E que, então, como pais cristãos, temos obrigação, eu creio que o ouvinte aqui está certo, obrigação de ser um pai diferenciado, né, guiado e orientado pela Bíblia e que represente bem aí, né, o seu pai, o Deus, o pai, e o pai ali como um sacerdote da casa e da família. É isso. Eu sempre digo que a família é sempre o teatro, né? É o seio da vida cristã. Você vai viver a vida cristã em sua plenitude, né? Em perdoar, em corrigir, em amar, né? Em ser misericordioso. Ver todas as relações. Todas as relações ali na família. Ali. E de forma intensa, né? Ensino, aprendizado, disciplina, correção, perdão, né? Principalmente. Os erros principalmente. Né? Erros e acertos, né? Imagina aquele texto de Lucas 15 do pai pródigo, né? Se não está pronto a perdoar, o filho não volta nunca mais, né? Mas ele vai, honra o filho, dá o ordenamento da herança, volta e perdoa. Esse texto aí é fabuloso, porque assim, a atitude do pai ali, culturalmente, seria uma vergonha. Vergonha. Ele correr em direção do filho. Nenhum pai faria isso. Um pai daquela cultura judaica levantar a sua roupa e percorrer aquilo seria humilhante. Ele tem que ficar ali em pé, esperando que venha, né? E o filho, ele fez a parte dele, ele nunca saiu daquela porteira, nunca foi lá, mas quando o filho chega ali, ele rompeu. Meu filho veio até aqui, eu vou buscá-lo. Isso aí. Eu vejo que ilustra muito o que Deus faz, né? Isso. Descendo, é hora de mandar Jesus e descer. Aquele pedaço da estrutura para apontar Deus, enviando Jesus, resgatando. E assim, outra coisa que me espanta, né, assim, nesse texto, né, é que ele nem deixa o filho terminar de falar. Não. Negócio de empregado aqui não, né? Anel, roupa e tal, restitui toda... Porque é filho, né? E é isso que é interessante. Filho você trata como filho, né? Você ama. Filho você cuida como filho. De forma incondicional. Puxa, pastor, que legal. Olha, primeiro bloco fechando aqui, 2 perguntas respondidas. Você que está em casa, por favor, coloca no chat aí qualquer coisa que você quer comentar. Eu não vou poder citar seu nome aqui agora, a gente está num time diferente, você me entende, mas eu vou acompanhar o chat, eu vou estar lendo o chat agora. Se você escrever alguma coisa, pode ter certeza que na linha seguinte eu vou te responder. Eu quero interagir com você e trabalhar com você um pouquinho mais desse tema da paternidade. Pessoal, pastor Oreb vai tomar uma água, a gente vai para o intervalo, daqui a pouquinho a gente volta
já. Aguarde aí. Intervalo, pessoal. O Crosscast volta já. Fique ligado. Olá, você já conhece a Ribeiro Brum Contabilidade? Estou aqui para apresentar como nossa equipe pode ajudar a sua igreja a administrar as finanças de maneira eficaz e transparente. Há mais de 24 anos, temos sido parceiros confiáveis de centenas de organizações religiosas, oferecendo serviços contábeis especializados para as entidades sem finalidade lucrativa. Nós entendemos as necessidades únicas das igrejas. Quando se trata de uma gestão financeira, nós estamos aqui para fornecer essas soluções personalizadas. Nós oferecemos uma ampla gama de serviços, desde a preparação dessas declarações fiscais específicas até uma consultoria financeira adaptada para a sua igreja. E ao escolher a Ribeiro Brum Contabilidade, a sua igreja ela receberá a atenção personalizada, precisão nos registros financeiros e orientação especializada para garantir a conformidade e regulamentos fiscais. Conte com a Ribeiro Brum, nós estamos aqui para ajudar a sua igreja a controlar e gerenciar melhor o seu patrimônio. Estamos de volta com o Crosscast. A apresentação: Pastor Carlos Elias. Legal, estamos de volta. Eu espero que você tenha ficado. Não sai daí, né? Fica aí com a gente. Divulga o link, chama mais uma pessoa, chama mais alguém para essa sala de conversa, né? Se você tem uma lista de mensagens aí, se você tem uma rede de contatos, pega o link agora do YouTube, copia, joga nessa rede de contatos, divulga, coisa boa. Reverendo Orébio Quaresma, doando tempo de qualidade. Imagina, sexta-feira, 17 de maio, você vai ver o quê, né? Vai assistir o quê? Assiste o Crosscast sobre a questão da paternidade. Pastor Orébio, temos aqui a primeira pergunta do bloco 2, é uma pergunta sobre educação. Educar os filhos é, sem dúvida, uma missão. Eu não tenho dúvida disso. Como enxergar o valor dessa missão que Deus confiou também aos pais? Muita gente pensa que é só das mães. Não. Uma missão que Deus confiou também aos pais. Abraão, ordena os filhos, não está lá em Gênesis? Ordena os filhos e os filhos dos seus filhos. Quando Deus quis falar com o rei, falou assim, o rei, vai morrer, mas põe em ordem a tua casa. E tem uma série de instruções que a gente percebe, Deus tem dado aos sacerdotes, aos homens da casa, para colocar em ordem. A pergunta é essa: educar os filhos é uma missão. Como enxergar o valor dessa missão que Deus confiou para mim e para o senhor? Na realidade, está no princípio de glorificar a Deus em tudo, né? Essa é a finalidade do homem, a glória é de Deus, né? E ao educar os nossos filhos, nós estamos também glorificando ao Senhor, né? Até porque essa é a principal tarefa que Deus dá aos homens. Se você pegar, por exemplo, Deuteronômio, o Salmo 78, você vai ver lá ele se referindo aos pais. Então, o que ouvimos, aprendemos, o que nos disseram nossos pais. Pais ali, né? Não encobriremos aos nossos filhos. A responsabilidade é dos pais. Deuteronômio capítulo 6 também, né? Quando ele fala que ele deve transmitir aos filhos, a responsabilidade da educação no lar é do homem. A direção religiosa da família, quem tem que dar é o homem. Essa é uma responsabilidade que está sobre os seus ombros. A gente sabe que ele não é responsável sozinho, né? Ele tem as esposas que são auxiliadoras, são aquelas que acompanham, né? a educação dos filhos e tal. Os pais, eles dão essa responsabilidade também às mulheres, né? O próprio Deus, né? Estabeleceu isso, né? Eu creio que muito dessa questão também pode acontecer em que o pai, sendo alguém aí de meia idade, ele ainda tem o pai dele vivo, né? Pessoas mais maduras, não. Os pais mais jovens têm o pai vivo. Ele pode usar esse pai, trazer esse pai para dentro do convívio da relação com o filho, que é neto, e criar uma agenda ali, né, de formação, de instrução, falar sobre a vida deles, erros, não ter vergonha de falar de erros, né?
Porque ninguém é perfeito, né? Ninguém sabe tudo. Então, quando nós erramos, onde erramos, a falar sobre acertos, né? Falar sobre ajustes, né? A educação é uma missão e você não precisa fazer sozinho, né? Chamando sua esposa para dentro do assunto, né? Trazendo avós experientes e maduros que tenham conteúdo e boas coisas para dizer, para falar. E se for também pelo lado do não exemplo, que traga a pauta, né? Traga e diga, olha, não foram bons avós, tivemos problemas, eu sou filho de pais, dando um exemplo, divorciados ou de um lar desestruturado, mas eu aprendi como não fazer também, né? Então, eu creio que um pai, ele pode de tudo e em tudo ser uma pessoa que conspira para a educação dos seus filhos, usando tudo que recebeu de bagagem e tudo que tem na Escritura para transmitir, correto? Com certeza, né? Mas a responsabilidade repousa sobre ele. Sobre ele. O texto de Deuteronômio, capítulo 6, ele vai dizer isso, né? Do convívio, né? Colocar nos umbrais da porta, ao deitar, ao levantar. Essa é uma responsabilidade dos pais. Sentar e expor a Escritura, né? Sentar É interessante. As pessoas hoje em dia, elas não conseguem perceber que a família é um empreendimento. Parece que elas entram num relacionamento como esse, é como assim, eu vou me casar, vou ter filhos e as coisas vão andando, né? Vão seguindo. Mas não entendem que o pai é aquele responsável diante de Deus de ensinar a religião aos filhos, né? De vez em quando eu falo isso na igreja. Se você pegar um texto da Escritura e perceber todos esses textos que estão falando sobre a responsabilidade de ensinar a palavra de Deus, você não vai ver nenhum texto dizendo que é o pastor, que é o sacerdote, né, que é o profeta que tem que ensinar aos filhos, né? A responsabilidade é dos homens, é dos pais. Eles são responsáveis de transmitir a religião, a fé aos filhos, né? Então, a educação religiosa repousa, a responsabilidade repousa na pessoa do pai, né? Na sua casa, pastor, junto com a Simone, como é que foi essa experiência na prática, né? Só dá um exemplo para nós assim. Seus filhos bem pequenos, depois tenta contar um pouquinho da adolescência e quando foi para a juventude e casamento. Como é que o senhor dividiu essa faceta de educação? O senhor fez tudo sozinho, sempre dividiu com a mãe, experiência que o senhor teve até com filhos muito diferentes. Tenta compartilhar um pouquinho para o pessoal, na prática, aprender aí com um pai experiente como o senhor. Na realidade, não tem muita dificuldade, né? A família ela deve girar em torno da fé. A casa deve girar em torno disso. Você tem, por exemplo, no dia a dia, você sai para ir para o trabalho, mas você retorna. E nesse retorno, você tem um momento de reunir a família, de instruir. O culto doméstico é extremamente importante nisso. Isso aí é muito importante o senhor dizer, porque o que eu vejo hoje é que muitos pais, com a desculpa de que são protetores e provedores, o cara chega em casa, quer tomar banho, né? Sentar naquele sofá milagroso que parece que vai resolver todos os problemas dele, controle remoto na mão e passa a noite ali, né? Navegando no controle, a família está por ali, por dentro de casa, perdida. O que o senhor está me dizendo que, como pai, a sua rotina propõe o trabalho, a provisão, mas chegar em casa e ter um tempo de qualidade com os filhos. Isso o senhor está colocando assim de forma muito prática. Esse foi seu expediente. Assim, na época eu era militar, né? Eu fui pastor, comecei o ministério com 34, 35 anos, mas antes eu era militar, então eu chegava em casa no final do dia, né? Chegava em casa e ia viver a vida familiar, né? Então a gente sentava, fazia o culto junto, a gente lia junto, cantava com as crianças, né? A vida da gente girava em torno disso. Quando eu estava em casa no final de semana, eu ia escutar determinadas músicas com eles, eu ia ensinar a palavra de Deus. Eu e Simone nos juntávamos com isso. Quando eles eram pequenos, né, a gente colocava no quarto dele alguns dizeres, musiquinhas. Quando eles iam dormir, a gente lia para eles e tal. Então, assim, a vida da gente girava em torno disso, né? Girava em torno do evangelho. O convívio com a igreja. De formar discípulos de Jesus na sua casa, né? Formar seguidores de Jesus no seu lar, é isso também. A gente entendia que a responsabilidade de transmitir a fé era nossa, né? Não era a professora da escola dominical, não era o pastor. É lógico que o pastor ele ensina as famílias, ele fala às famílias, né? Ele nutre, né, os pais com o conhecimento da palavra de Deus para que eles repassem aos filhos, né? Porque o evangelho a gente vive em casa. Os seus filhos hoje estão afetados, entendo que a minha pergunta, afetados por essa experiência, isso influencia a vida deles hoje? Como é que estão eles hoje? Não, com certeza. Eles estão influenciados por isso? Os seus netos estão? Fala um pouquinho sobre isso. Assim, isso que você falou é interessante, porque a gente sempre tinha um momento de culto doméstico, né? Então,
quando eles eram pequenos e tal, até eles saírem de casa. E aí, quando, por exemplo, eles se tornaram um pouquinho mais velhos, cada um tinha um horário, né? Um chegava às 10 horas, 11 horas É um e desafio. tal. E às vezes, por exemplo, eu pastor de igreja, então geralmente eu trabalhava em casa ou na igreja, ou dando aula, estava sempre em casa, né? Um trabalho que você dividia com casa e trabalho. E às vezes eu passava assim no quarto deles, assim 1 hora, 2 horas, qual o horário que fosse. Eu via um ou outro, né, em determinado horário, deitado na cama, lendo a Bíblia. Aí eu passava assim, o que você está fazendo? Ah, pai, estou fazendo a minha devocional. Minha devocional. Né? Então a gente não tinha Copiou mais... o modelo de vocês. Justamente. A gente não tinha mais aquele momento, às vezes, né, de toda a família, porque às vezes a gente não conseguia, né? Não era uma coisa muito regular como família. E você não deve morrer por isso, arrancar os cabelos por isso. Você deve acreditar que os princípios vão ficando e você se dirige a um, vai a outro, volta aqui, chama um, chama outro, vê o que está fazendo Isso. e percebe que os frutos vão ficando. Vão ficando. Mas quando tem tempo, é muito importante aproveitar, porque é esse tempo que vai marcar, né? Que vai deixar marcas profundas da convivência. Eu lembro até hoje dos tempos da minha casa e do meu avô, né, trabalhando conosco ali naquela sala, sempre naquela sala, naquele sofá de couro antigo, o ensino, a escritura. Na nossa casa era o manancial, sempre o manancial batista, as devocionais de uma folha por dia, com o versículo e com o hino indicado para cantar. Isso é maravilhoso. Por que eu vou me arrepender ou ficar pensando se esse modelo é isso, aquilo? Aquilo era maravilhoso. E até nos tempos... Tempo de qualidade com o avô, com os pais, né? E até assim, naqueles momentos de entretenimento, né, a gente ligava a música, a gente sempre foi muito musical, Sim. ligava músicas cristãs, cantavam com ele e tal. Que coisa então, boa. é aquele ambiente que você vê, é a sua realidade. O senhor vê os seus netos sendo afetados por isso? Com certeza. Com certeza. Eles são porque... afetados diretamente por essa questão. É afetação no bom sentido, influenciados positivamente. Porque os filhos assumem, né, a mesma postura dos pais, né? Eles fazem o culto doméstico. A preocupação de sentar com o filho e ensinar. A verdade é que para o bem e para o mal, os filhos assumem. Aí que é triste, né? Para o bem e para o mal. Se influenciou bem, bem. Se influenciou mal, também acaba o menino ou a menina reproduzindo. Pastor, a segunda pergunta do bloco 2 já é uma pergunta diferente aqui. A segunda pergunta fala de tempos difíceis. Ela diz assim: vivemos tempos difíceis. Como pais, como podemos levar nossos filhos a serem convictos de seus valores cristãos diante de uma sociedade tão distante de Deus? Como passar para os filhos a convicção dos valores cristãos que nós recebemos e queremos que eles também cultivem? Isso está muito ligado com a pergunta anterior. Muito. Tá? Ensinando e vivendo o evangelho com eles. Tem um texto na escritura de Provérbios, né? Ensina a criança no caminho que deve andar e Até quando for quando velho... envelhecer, não se desviará dele. E algumas pessoas pensam que ele está falando ali de você ensinar o evangelho. Mas o texto ali de Provérbios, ele não está dizendo isso. Ele está dizendo o seguinte: tudo que você ensinar para o seu filho na infância, ele vai aprender e vai levar para a vida adulta. Lá em Deuteronômio ele fala, né, que o pai deveria ensinar os filhos e a sua geração posterior e tal. E aí ele diz que ouve Israel, o Senhor Deus é o seu único Deus, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de toda a tua força. Né? Aí ele diz assim: essas coisas estarão no teu coração. Uma coisa que eu sempre falo para os pais, porque às vezes a tarefa, você olha assim uma vida familiar, a questão dos filhos, você vê que é uma coisa difícil. E ao mesmo tempo que é difícil, é fácil. Por quê? Porque a conversão não é uma coisa humana. A conversão é algo divino. O homem convertido, ele foi alcançado pelo Espírito Santo de Deus. E quando você expressa aquilo que está dentro da sua alma, aquilo sai naturalmente. Eu sempre dizia para os meus filhos assim: olha, vocês vão conhecer a fé através de mim, mais pelos meus erros do que pelos meus acertos. Por quê? Porque quando eu erro, né, quando nós erramos, o verdadeiro crente, o verdadeiro cristão, né, ele quando erra, ele se humilha diante de Deus, ele busca o perdão de Deus. A humilhação e arrependimento são características muito fortes para o cristão, né? Ele precisa aprender isso, né? E são características essenciais do crente. E que vão aparecer principalmente... Sem arrependimento não tem crença. Né? O arrependimento é o primeiro passo para a fé, né? A gente faz arrependimento mediante fé. Sem arrependimento não se alcança a fé. Um homem que não pode se arrepender dos seus erros diante dos seus filhos,
ele está ensinando um descaminho. É verdade. O filho não vai conseguir fortalecer na fé, ele vai naufragar na fé, porque a fé não é para arrogante, né? Deus humilha, né? Humilha o soberbo e exalta o humilde. Então, veja, é com arrependimento que se alcança algum tipo de distinção, de lugar para Deus falar e para falar de Deus, né? E aquilo que você ama, você transmite de uma forma muito fácil. É por isso que Deuteronômio fala, essas coisas devem estar no teu coração. Aonde Certa você vez, colocar o seu tesouro, coloca o seu coração. O que é mais precioso sempre atinge o coração, não Isso é? é verdade. Em cheio. É verdade. Atinge o coração. Uma vez meu filho mandou uma reportagem de uma menina de 3, 4 anos, americana, né? E ela conhecia um time de futebol americano todo. Toda a escalação. E isso foi um programa de televisão. E o repórter lá entrevistando ela, ele mandou para mim, né? Entrevistando, e aí perguntava, se você tirar fulano de tal, quem você coloca? E o futebol americano parece que tem 3 equipes, né? Não sei de quantos. É uma loucura, né? Aí tem a equipe de ataque, a equipe de defesa e tem os reservas, né? E aí ela falava o nome de cada um deles. Se você tirar esse, quem você coloca? Se eles estão defendendo, eles têm uma formação. Se eles estão atacando, eles têm uma outra formação. Ele tem ali substitutos, porque tem muito acidente, né? Muitos machucam, tem que ter reposição rápida. E ela conhecia todos eles. É uma técnica de... Aí perguntar, né? E pergunta pro pai e tal. Aí quando a reportagem vai se desenvolvendo, aí mostra o pai. Ela, quando estava dormindo lá, indo para a cama, né? Ele abrindo lá o livro lá do time dele, mostrando os nomes, falando e tal. Ele amava aquele time. Aquilo se transmite com facilidade. É a paixão do meu pai, né? Que coisa linda, né? É uma história interessante para pensar como nós podemos, né, influenciar, né, com o coração, com paixão, transmitir para nossos filhos. Que testemunho bonito, né, pastor? Que testemunho bonito. Creio que ficamos por aqui. Segundo bloco, 2 perguntas magníficas, com respostas, na minha percepção, muito práticas. Obrigado, pastor. Pessoal, a gente vai tomar mais uma aguinha. Vamos para o terceiro bloco e a gente volta já. Vamos para o intervalo, a gente volta já. O Crosscast volta já. Fique ligado. O poder do perdão é um tema atemporal, um dilema humano que ressoa além das eras. E o livro Perdoar, do renomado autor Timothy Keller, mergulha profundamente nessa essência humana. O autor nos conduz por uma jornada reflexiva e transformadora, abordando uma das tarefas mais desafiadoras que a humanidade enfrenta, o ato de perdoar. Em um mundo que muitas vezes questiona a relevância e os benefícios do perdão, Keller sustenta a importância vital desse ato para nosso bem-estar individual e coletivo. A obra destaca a complexidade do perdão e como sua ausência pode corroer nossos corações com ressentimento e desejo de vingança. Keller argumenta que, para prosperarmos em um mundo imperfeito, o perdão se torna um alicerce fundamental. Ele desvenda os mistérios desse poder transformador e oferece um guia prático para aqueles que buscam compreender o seu papel crucial em nossas vidas. Perdoar é mais do que um livro, é um convite à compreensão mais profunda de nossa própria humanidade e uma jornada em direção à libertação pessoal e ao crescimento emocional. Adquira já o seu exemplar através do site vidanova.com.br. Estamos de volta com o Crosscast. A apresentação: Pastor Carlos Elias. Ok, estamos de volta, né? Já estou aqui meio que chorando, né? Especial aqui do mês da família, né? Famílias fortes em tempos difíceis. Trabalhamos semana passada o tema especial Dia das Mães e hoje pensando um pouquinho no pai, né? São 2 colunas assim, fundamentais para a família, né? Para solidificar a família, o pai e a mãe, para consolidar um bom ministério, né? Um bom sacerdócio na casa. Deus fez o homem, fez a mulher e colocou como guardiões, né? Da família e da casa. No terceiro bloco, continuando aqui com o nosso reverendo Oreb Quaresma, temos uma primeira pergunta para esse terceiro bloco. É assim: é possível ser um pai amoroso e firme quando se tem por obrigação educar e repreender os filhos?
amor e firmeza se conjuga junto, né? Amor e rigidez se conjuga junto ou não? Não é só possível, como é necessário. Olha isso, vamos botar essa frase, pessoal. Amor e firmeza não é só possível, mas é necessário. E aí? É necessário, né? E a imagem que a gente tem é a imagem divina. Não tem como você tirar essa imagem, porque ela é a imagem do papel, e é o papel, né, de pai, é um papel divino. Né? Então, a gente até citou, por exemplo, Efésios capítulo 6, né? E vós, pais, não provoqueis vossos filhos a ira, mas criais na disciplina e na demonstração do Senhor. E quando ele fala assim, ele diz ali, criar ali, é uma expressão no grego que dá a ideia de uma ama que está amamentando, né, uma criança. E você, nesse momento, você tem que ter um cuidado assim extremo, né? E ele fala em disciplina, em correção física, fala em instrução, né? Fala em repreensão. Provérbios fala o tempo todo, se poupar a vara, vai colher muitos problemas, né? E às vezes a gente não sabe conjugar. Como conjugar? Né? Amor e firmeza. Ser enérgico e amoroso ao mesmo tempo. Mas isso é possível. Agora, não tem outro jeito. Eu vejo que qualquer coisa diferente disso vai gerar um desequilíbrio, né? Quando você entende que você precisa apresentar a imagem de Deus para os seus filhos, e era uma percepção que nós tivemos, né, muito cedo, né? Eu preciso ser para o meu filho aquilo que Deus é para mim. Então, às vezes, ele fazia determinadas coisas erradas que eu reprovava, né? Eu falava para ele, né? Meu filho, o que você fizer, não interessa o que você fizer, eu vou corrigir você, mas eu jamais vou deixar de amar por você. Meu coração vai estar sempre aberto para você. Por quê? Porque é isso que Deus faz. Entendeu? Então, quando a gente tem a noção, entendimento de que a imagem paterna que nós devemos apresentar para os nossos filhos é a imagem de Deus, Pai, que é apresentada para nós, né? Então a gente vai pegar na Escritura e no exemplo dele aquilo que nós devemos ser na vida dos nossos filhos. Eu gosto muito da ideia de amor, pastor. O senhor vai ver se pega a minha ideia, segundo o Evangelho. Amor para essa geração, cheia de mimimi, cheia de... a gente vai fazer esse programa aqui, daqui a pouco tá cheio de gente falando mal da gente, criticando, que a gente falou em disciplina, corrigir, que isso aí é ultrapassado, século XVI, século XV. Vamos começar a falar mal, mas a gente vai se manter aqui com coerência. Amor para essa geração, e aqui eu quero colocar, eu me incluo em algum momento nela, se eu não sou da Bíblia, eu me perco. Amor é um sentimento. Essa geração pensa assim. Então, eu amo se eu me sinto bem. Essa é a ideia que eu vejo. Eu amo se eu me sinto bem. Então, se meu filho quer passar ali, eu deito, né? Tem uma poça d'água, eu deito, meu filho passa por cima de mim, eu me levanto, limpo a minha sujeira e vai. Para muitas pessoas, o amor é eu me sentir bem, eu tenho que me sentir bem, cuidando e protegendo meu filho. Mas é um sentimento de sentir-se bem. A Bíblia, em nenhum momento, cogita a ideia de amor como sentimento. A Bíblia diz assim, um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como vos amei. Na Bíblia, amor não é sentimento, amor é mandamento. Ele manda amar. É interessante, por exemplo, amor no modelo bíblico, ele diz, assim como eu vos amei, amai vós também. Tem modelo, né? Amar assim como eu vos amei. Então, o senhor poderia enfatizar comigo, para essa geração de pais, que o amor que nós praticamos é o amor que de Deus recebemos como mandamento, como instrução, e decidindo amar ao nosso semelhante, amar a nossa esposa como Cristo amou a sua igreja e se entregou por ela, é um modelo que nós devemos perseverar e perseguir a vida inteira. E não esse sentimento prazeroso, que se eu me sinto bem, eu estou amando, e se eu me sinto mal, não estou amando. Às vezes eu vou corrigir um filho, vou me sentir muito mal. É meu filho. Eu, quando disciplinar meus filhos, me cortava na carne. É um negócio... Eu falei, meu Deus, que dor. Porque dói na gente. Eu me sentia falando comigo no espelho. Mas aquilo era necessário. Me cortava, mas eu via em 10 minutos, 20, uma hora depois, estava tudo no lugar. Eu estou bem, minha família está bem, meus filhos estão bem, porque eu decidi não me sentir bem por alguns minutos e trabalhar a questão como sendo uma questão
desordenada, fora de ordem, desqualificada, não representando o ensino bíblico. E mesmo nessa hora difícil, eu amei, eu pude amar. É isso, pastor? É isso mesmo. E é interessante porque a Escritura ela vai dizer que o amor é uma escolha, né? É uma escolha. Ela pode se manifestar num sentimento, porque você sente amor por uma pessoa, né? Mas ela não é um sentimento. Né? E é interessante porque quando a gente começa a fazer comparações com a realidade como um todo, né? Você vê esse conceito se desfazendo, né? Quando o senhor citou ali, às vezes, de ter que fazer alguma coisa que pese, né, no seu coração, mas você sabe que é necessário. É como, por exemplo, você ter uma doença, uma gangrena, por exemplo, que você tem que arrancar. Chega um ponto que não tem jeito. Ou você arranca, ou você morre. Muitas vezes em detrimento de ter que eliminar um membro do corpo, né? Justamente. Para que o resto seja preservado. Justamente. Então, assim, e muitas vezes, isso vai ser um exemplo também, porque às vezes você vai fazer determinadas coisas que vai doer para você. Mas não é fácil você sair todo dia para trabalhar, né? De repente, até abrir mão de determinadas coisas na sua vida, porque você precisa sustentar. Eu tenho uma determinada vocação, mas eu tive que abrir mão dessa vocação porque eu preciso sustentar minha família, meus filhos. Eu estou fazendo isso por amor a eles. Sim. Né? Quer dizer, essa é uma atitude de amor. Né? E não é algo prazeroso, vamos dizer assim. Não. O prazer está na satisfação de você saber que você está fazendo aquilo que você foi chamado a fazer. Amoroso, né? Enérgico, dedicado, mas com um custo alto, né, de investimento. Eu tenho 2 filhos e quanto da minha vida pessoal, dos meus recursos, do meu tempo, eu tenho que abdicar, né, para que eles tenham boa formação, boa instrução. E eu faço isso porque eu os amo, mas ao mesmo tempo nunca permitindo que eles assumam um lugar ali maior do que a minha autoridade, do que o princípio que eu tenho de instruí-los, de ensiná-los. Isso. Mas eu procuro formá-los e prepará-los para a vida. Isso me custa muito. E essa firmeza é importante, principalmente para nós pais. Eu fui militar muitas vezes, muito tempo da minha vida, né? E os exercícios militares eram muito difíceis, eram muito dolorosos. Às vezes você passava uma semana sem comer, né? Você passava por determinadas coisas no período de estágio, né? Os monitores e tal te pressionavam, né? Era tiro para cá, tiro para lá, era alguns de festil. Você viu como você estava preparado. Justamente. A bagagem que você tem depois ali Justamente. É algo extraordinário. Eu Justamente. fiz, né? Eu fui do pelotão de operações especiais também, né? Servi como operações especiais, fiz SOOPs, né? Fiz o OPs, né? Unidade de operações especiais, fiz unidade de operações especiais, servi nessas áreas, fiz curso de cabo. Então, quer dizer, eu fiz os cursos que o Exército me colocou, muito pesado. Mas ao desenvolver aquela escola com energia, né? Com instrução, no passo seguinte, tudo aquilo são ferramentas maravilhosas para a sua vida pessoal, para seu crescimento, né? Para ajudar você na sua postura, na sua conduta, na sua reação às pessoas, as adversidades. As adversidades. Prepara você. Hoje em dia você tem jovens hoje de 12, 13 anos com crise de ansiedade, com depressão, né? E você vai ver qual o problema. Qual o problema? Na família. Na família. E muita coisa está só na cabeça dele, porque Justamente. Ele nem se expôs a isso aí fora. Mas muita exposição à tela, muita exposição à informação, sem orientação, causa na criança desorientação. Creio que é isso, né? Causa desorientação, porque ele recebe muita informação, tela, vídeo, imagem e tal e tudo, e não tem orientação para o que fazer com aquilo. Não tem maturidade também. Vai gerar o quê? Desorientação. A própria disciplina que você exerce dentro de casa, você vai acordar tantas horas, você vai brincar só esse tempo, você vai ver isso, você vai usar o celular ou a televisão, sei lá, esse horário você vai fazer. Isso é extremamente importante na vida dos nossos filhos. Disciplina. Isso Entendeu? é disciplina. Né? Justamente. Porque lá na frente ele vai ter que acordar. Ser regrado, né? Ele vai ter que acordar cedo para ir para o trabalho. Ele vai ter que desenvolver uma área, às vezes, que ele não quer desenvolver, mas em prol da sua família. Vai ter que apresentar tarefas, resultados. É? Aprendeu em casa. Justamente. Aprendeu em casa. Que benção, pastor. Que bom te conhecer e conversar com o senhor, né? A última pergunta, a gente vai terminar o programa de hoje com a última pergunta, e é assim. Como um pai pode ensinar a seus filhos a amarem a palavra do Senhor? O que o senhor recomenda para um pai que quer que os seus filhos, né, filhos e filhas, amem a Escritura, amem a palavra? Qual é a melhor recomendação? Ou quais e quantas recomendações o senhor daria? Bom, a primeira coisa,
eu vou me voltar para a Escritura, né? É lá em Deuteronômio capítulo 6. Você precisa amar a palavra. Você não pode pedir que ele faça alguma coisa que você não faz. Justamente. A primeira pessoa a amar tem que ser você. Justamente. Ele tem que ver esse amor em você. Isso é a primeira coisa. Eu tenho uns amigos meus que dizem que eu não fui um bom pai. Porque eu sou flamenguista. E eles todos são vascaínos. Todos os meus filhos, até minha filha é vascaína. Olha isso. Essa se desviou. Aí ele diz assim, olha, você não influenciou bem os seus filhos, você não criou bem os seus filhos. Mas por quê? Eu sempre gostei de jogar futebol. Todos eles gostam de futebol. Sim. Mas nunca fui de time, de torcer e tal. Não era uma paixão minha. Sim. Não era todos os meus filhos queriam ser jogadores de futebol. Olha isso. Todos eles, no início. E o senhor não tinha essa paixão? Não, ser de jogador eu tive. Eu amava jogar. Okay. Eu não era de torcida, de tal e aquela coisa, né? E assim, todos eles gostavam. Tive até um filho meu que foi jogador do Vasco, né? Ele é paralímpico. Olha, legal. Muito legal. E todos eles gostavam de futebol. Todos, né? Mas porque eu gostava também. Sim. Né? Então, como é que eu posso ensinar? É vivendo isso. É amando isso. Se os pais não amam a palavra, se eles não vivem essa palavra, como é que os filhos vão ter essa mesma disposição? Não vão. Os filhos, a casa vai apresentar a disposição dos pais. Já se diz, né? Tem um ditado que diz que um fruto não cai muito longe da árvore. Né? É lógico que eles vão ter as características deles, vão ter as suas individualidades, né? Mas eles vão ter traços marcantes da vida da familiar. Né? Porque aquilo que a família ama, né, vai ser aquilo que eles vão amar também. Se você ama a Bíblia, se a Bíblia tem um lugar de honra na sua casa, se durante a semana ela é honrada, ela é colocada dentro do culto doméstico, do lar, ela é exaltada, ela é colocada no lugar de primazia, esse filho cresce querendo amar a Bíblia, não é verdade? Recentemente eu estou fazendo uma exposição, né, sobre fé na igreja, e eu peguei o livro de Hebreus. Né, no capítulo 11, né? Hebreus. E aí, esses dias, chegou um membro da minha igreja e ele parece que ele não viu a pregação anterior, né? E aí ele chegou assim, pastor, aquele Hebreus, acho que é 26, capítulo 11, 26, quando Moisés ali e tal, ele escolhe não participar dali dos prazeres, como ele fala, do Egito e tal, e prefere viver a afronta ali. E, assim, como é que foi isso? Como é que porque diz ali no início que o pai, né, levou os pais levaram Moisés para a filha de Faraó e tal. Eu falei, você perdeu a última pregação, né? Tal. Moisés foi criado pelos seus pais e ele foi ensinado a amar o Senhor. A princesa deu Moisés para a mãe dele criar sem nem saber disso. Foi muito importante, isso tudo foi transmitido. E ali está implícito, né? Foi transmitido. Então, acho que no verso anterior diz que os pais, pela formosura de Moisés, né, guardaram ele da ira do rei, não tiveram medo da ira de Faraó, e logo depois mostra eles rejeitando todas aquelas coisas. Né? E como é que isso se deu? Ele falou, isso se deu porque ele foi ensinado dessa forma. Porque ele viveu isso dentro de casa. Ninguém dá o que não tem, né? Ele tinha esse conteúdo nele, isso estava nele, e foi o privilégio que Deus concedeu dessa rainha colocar a mãe como guardiã e educadora do seu filho. Que coisa boa. Eu me lembro uma vez, não tem tempo já, um serralheiro querendo me mostrar uma novidade que ele fez no carro, um carro antigo. Isso eu me lembro bem, era um Del Rey, eu não lembro se era um Del Rey, um Chevette, aí ele quis mostrar, acabou o culto, né? Eu, pastor novinho, jovem, falei, pastor, a novidade que eu fiz, qual é? Abriu a mala assim com a chave, levantou, aí tinha uma prateleira soldada em aço, um negócio bonitinho, por dentro da mala, assim e tal. Aí ele foi pegando a Bíblia das mãos da família e foi arrumando as Bíblias ali. Aí eu entendi nada, ele falou assim, agora fica aqui que aí ninguém perde a Bíblia. Domingo de manhã a gente abre, tá tudo aqui. Eu falei, misericórdia. Eu tava pensando que você ia mostrar um negócio bom, eu falei, isso é ruim, meu irmão. Eu brinquei com isso, isso é ruim. Como assim? Você tem que, cada um tem que levar a sua para dentro de casa, cada um para o quarto, que aí vai na cama, vai estar lá, aí você faz um escaninho, né, dentro da mala para no domingo todas as Bíblias estarem lá. Vai passar 6 dias sem ter contato com o livro, que lhe custou um bom dinheiro para edificar os seus filhos, né? É o que eu entendi ali.
Obviamente, ele deve ter reparado depois da nossa conversa, a gente riu muito, mas eu acredito que ele entendeu. Uhum. Falei, isso não é uma boa ideia, não. Para vir para a igreja, não ficar balançando do carro, até é legal, não ficar sentando. Agora, meu irmão, chegar em casa, tem que cada um pegar a sua espada, verdade. colocar na sua cama, né, no seu birô ali, né, como é que chama? Criado mudo, e durante a semana está todo mundo sendo edificado. É isso que eu acho que é ensinar amor à palavra, né? Mas isso que a gente está falando, eu acho que é a essência, né? Sim. Tem a prática. Tem a prática. Né? E é interessante que o próprio texto de Deuteronômio vai mostrar essa prática. Né? Quando ele diz assentado, né? Ao deitar, ao falar. Aí você percebe ali, em primeiro lugar. Tem umas vírgulas ali muito importantes. Aí você percebe, em primeiro lugar, né? Como é que se diz? O envolvimento do pai na vida familiar, né? E essa relação desenvolvida no dia a dia da família. Né? Os puritanos, eles diziam, né? E essa era uma prática deles com relação aos filhos, né? Que eles ensinavam a palavra de Deus em qualquer oportunidade. Então, eles estavam na mesa, né? Estavam comendo, né? Aí faziam menção daquele alimento com as questões do evangelho. Eu estava na rua, passando com o filho, olhava o sol, olha, meu filho, que coisa linda, você está vendo? Isso é a criação de Deus. E aí pregava ali. Então, qualquer momento na vida dos nossos filhos é momento para pregarmos o evangelho. Tem sempre uma ponte, né? Para edificação, crescimento. Né? E isso vai chamar a atenção para uma outra realidade que o apóstolo Pedro vai falar lá em 1 Pedro, capítulo 3, verso 7, que os maridos, que os homens devem viver a vida comum do lar. Né? Como é que você vai transmitir a palavra Pedro do fala Senhor? isso num tempo que os maridos não viviam, né? Eles não coabitavam. Ele fala, inclusive, que tinha que habitar com a esposa, porque eles nem com as esposas habitavam, né? Que tristeza. É uma reparação muito grande esse texto, muito rica, né? Da presença do marido e do pai na casa, né? E é uma realidade, porque muitas vezes os homens chegam em casa cansados, eu entendo, do trabalho e tal, e aí entra dentro do quarto, fecha a porta, liga o seu celular, vai jogar seu joguinho e acabou. A família... Televisão hoje né? Horas vendo futebol, já sabe tudo de futebol, mas não conhece nem as necessidades do filho que está no quarto da frente ali, precisando de oração, isso é muito de interessante. ajuda, de socorro, né? Isso é muito interessante. Falta esse envolvimento, falta essa vida familiar. Falta os pais, e eu falo dos homens, no caso, né? De se envolverem com seus filhos em tudo que eles fazem. Não somente na educação, saber o que eles estão ensinando em sala de aula, ensinar em casa também, né? Dar aquele reforço de matemática, de português, nas suas atividades no futebol. Eu quando falo sobre isso, né? Sobre essa relação dos pais com os filhos, eu me lembro de uma situação muito pontual na nossa vida, que na época que eu estava estudando no seminário, né? O seminário era um seminário grande, tinha final de semana eu ia estudar lá, né? E aí levava meus 2 filhos para lá também, deixava eles brincando, às vezes a gente ia brincar com eles, né? E aí eu sempre jogava bola com eles, né? Minha paixão sempre foi futebol, e aí jogava bola. E eu sempre deixava eles ganharem. E aí eu percebi isso, meus filhos tinham 4, 5 anos de idade, que o mais velho, toda vez que ele perdia, ele se irritava. Ele se irritava de tal forma. E eu sempre deixava, eu jogava eu e o mais novo contra ele. Né? E eu sempre deixava ele ganhar. Às vezes os dois jogavam contra mim. E eu percebi que ele sempre se irritava quando ele estava perdendo. Precisava começar a aprender a perder agora. Precisava começar a aprender a perder. Lidar com as perdas, né? E aí eu reparei isso na vida dele. Essa é uma escola que a gente tem que também fazer, né? Justamente. E aí eu comecei a reparar isso na vida dele. E aí eu comecei a fazer com que ele perdesse. E não só perdesse, ele tinha que pagar por isso. Então ele chegava em casa, ele tinha que lavar o tênis dos irmãos, o meu. Né? Tinha algumas tarefas, né? E eu sempre dizia para ele, meu filho, você precisa aprender a perder. Porque na vida a gente perde muito mais do que Jesus avisou, no mundo tereis aflições, aprenda a enfrentá-las, né? Não com desânimo, com ânimo, né? Justamente. Pastor, olha, foi um prazerzão conhecê-lo, viu? Meu desejo é que o senhor tenha gostado desse episódio, que o senhor tenha se sentido bem conosco, porque o meu desejo é que o senhor volte outras oportunidades para batermos outros papos, né? O senhor que dizia que não tinha nenhuma intimidade, está se saindo assim melhor do que qualquer um que já passou por aqui. Foi muito bom. Eu dei até umas rateadas. Não, mas é de memória, né? É questão de memória, lembrar. Eu aqui há poucos minutos estava fazendo um trabalho, não consegui achar o nome de um autor que eu conheço tanto. É o cansaço do dia também, né? A gente pega assim, final de semana, às vezes cansado, início de semana também cansado, certamente afeta.
Pastor, muito obrigado. A gente quer agradecer ao senhor. Prazer, foi um prazer. Quero agradecer o pessoal em casa, você. Olha, tarde já da noite, né? Imagina sexta-feira, essa hora da noite, você conosco. Amanhã você é sábado, você tem que trabalhar, tem atividades. Domingo você tem que estar na sua igreja. Mas hoje, agradeço a Deus, você escolheu estar conosco e abençoar a nossa vida com a sua audiência. Se alguma coisa não te agradou, se alguma questão de pergunta você não fez, quer fazer, vai para o chat agora, registra a pergunta, ou no comentário do chat, ou deixa no comentário definitivo desse vídeo, que a gente vai acessar, vai ler, e vou depois esclarecer a sua dúvida ou te ajudar a caminhar. Fica a minha gratidão a você que participou conosco, que emprestou sua maravilhosa audiência ao nosso episódio. Quero agradecer ao pastor, né, Aurébio Quaresma, e dizer para o senhor que a Edições Vida Nova, está na tela aí a arte do programa, a Edições Vida Nova, ela mandou para o senhor 2 livros. Eu quero dizer para o senhor que a gente não tem muito o que fazer aqui com Pix, dinheiro e milhões, mas conhecimento a gente conversa e também transmite. E do Greg Lucas, fica aqui a dica, Lutando com o Anjo. Interessante que o pessoal, sabendo que o senhor ia falar sobre o Dia dos Pais, manda um projeto do livro Lutando com um Anjo, do Greg Lucas. O livro é Lições aprendidas por um pai. Interessante, um pai que aprendeu com o seu filho. Que riqueza de testemunho. O senhor vai ler, com certeza vai gostar, e amanhã vira testemunho, né? Com certeza. E aqui, uma obra do Dr. Helder Gardim, professor do Seminário Bíblico Palavra da Vida, hermenêutica, obra didática muito boa para montar um curso de hermenêutica aí para a sua igreja. Vida Nova, presente para o senhor. Muito obrigado. Espero que o senhor goste. Muito obrigado. E que volte aqui. Pastor, a sua palavra final, lá naquela câmera, para os seus ouvintes, família, convidados e filhos que estão ouvindo o senhor, 2 minutos para o senhor agradecer e encerrar o nosso episódio de hoje. Bom, em primeiro lugar, eu gostaria de agradecer o convite, né, do irmão aqui, conhecer toda a igreja, toda essa infraestrutura aí. Amém. O senhor está de parabéns. Obrigado. Que Deus continue abençoando o senhor nesse trabalho. Obrigado. Tá? E para você, pai, eu incentivo você a se lançar nessa empreitada, porque pela minha experiência de pai, eu vou dizer uma coisa para você, eu acho que é a coisa mais gloriosa e mais bela que existe depois do relacionamento conjugal. É você se relacionar com alguém, tá? Nesse tipo de relação paterna, sabendo que você está investindo na vida de uma pessoa eternamente. Amém. Obrigado, pastor. Que palavra boa. O pessoal que está em casa vai ouvir isso com muito carinho. E imagino que muito pai que estava dormindo vai acordar, né? O pai vai despertar para esse sacerdócio maravilhoso que Deus confiou. Espero que o senhor volte, que a gente continue batendo outros papos. Agosto vem aí, Dia dos Pais. Seria muito bom tê-lo conosco com outros ensinos. Eu me lembro de um sermão muito fantástico. O senhor tem um sermão magnífico sobre Davi, né? E as falhas que Davi cometeu. O senhor faz uma exposição, na minha opinião, magnífica. Toda a trajetória, Davi e filhos ali. Eu gostei muito daquele sermão. Fica aí uma dica para a gente pensar e bater um papo sobre isso, olhando na Bíblia o que Davi fez e como nós podemos ver erros, ver acertos e passar boas dicas para o nosso pessoal. Tá bom, pastor? Seria muito interessante. Eu fico aguardando uma data para a gente bom. gravar. Agosto está chegando. E Dia dos Pais é a pegada falar de pais que deram certo, de pais que falharam, mas que se levantaram, né, e corrigiram. Pessoal, o programa de hoje vai terminando. 28º episódio está indo para conta, muito bem realizado, muito bem gravado, abençoando sua sexta-feira. Sexta-feira que vem, 24 de maio. O mês de maio vai acabando. Sexta-feira que vem, 24 de maio, 21h30. Quem vai estar conosco? Pastor Samuel Mouta. Pastor Samuel Mouta, da PIB no Barreto, ali em Niterói, pertinho ali, né? Niterói, região de Niterói, São Gonçalo, PIB no Barreto. Ele que é da Junta de Missões Nacionais, ele é um dos executivos da Junta de Missões Nacionais e pastor da PIB Barreto. É também professor da cátedra lá do Seminário Teológico Batista do Sul do Brasil, professor em várias áreas. Ele propôs um tema para bater papo, tomar café, conversar e orar. Qual é o tema da semana que vem? Socorro, minha igreja está morrendo. E aí? Igreja morrendo? O que é isso? As portas do inferno não podem prevalecer, mas tem igreja fechando, vendendo, parando, né, morrendo. O que está acontecendo? Se a Bíblia diz que as portas do inferno não podem prevalecer, e a Bíblia afirma que não pode, o que está acontecendo se a sua igreja está morrendo? Pergunta que o pastor Samuel Mouta responde. Sexta-feira que vem, aguardo você aqui nesse canal cristão. Que Deus abençoe sua casa, sua vida e sua família. Obrigado pela sua audiência.
e pela sua participação. Abençoada sexta-feira, abençoado final de semana, domingão, crente, igreja, falta não chega atrasado. Escola bíblica, Bíblia na mão, palavra de Deus na mente e no coração. Tchau, querido, Deus te abençoe. Letrinha subindo, programa terminando, até sexta que vem. Tchau.